Hola muchachos y muchachas, vamos a empezar nuestra clase. Bom, aí estão os pontos de apoio para quem precise de algum tipo de ajuda. Vai lá, pega a apostila e abre na página 23. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o verbo ser no presente do indicativo. Aquele verbo que é um dos principais verbos da língua espanhola. Bom, na verdade isso é revisão, né? Nós já vimos esse conteúdo em séries anteriores e a gente vai falar um pouquinho da estrutura gramatical primeiro. Então, como que se conjuga o verbo ser, né? Para que ele serve? Primeira coisa, qual é a função dele? Descrever pessoas, lugares e objetos. Então, o verbo ser, principalmente no presente, ele é muito utilizado na descrição, seja uma descrição física, uma descrição psicológica. Outro uso bastante comum do verbo ser é a sua utilização para narrar histórias. Então, toda vez que a gente narra uma história, a gente também usa o verbo ser. Vamos falar hoje desse verbo tão importante somente no presente do indicativo. Então, vamos lá. Eu sou, tu eres. Preste atenção que esse tu leva acento, né? É a única hora em que o tu leva acento, é quando a gente está falando de um pronome pessoal ou um pronome personal. Usted, ele, ella, es, ele também leva acento. Nosotros ou nosotras somos, vosotros ou vosotras sois, esse sois é sem acento. Usted, ellos e ellas son. Então, yo, tu, ou vos, né, que é a mesma coisa do terceira pessoa. Usted, nosotros, vosotros e ustedes são o que a gente chama em português de pronomes pessoais. Em espanhol, pronombres personales. São os agentes do discurso, é quem está praticando a ação. Soy, eres, sos, es, somos, sois e son são os verbos conjugados no presente do indicativo. Então, vocês têm por hábito misturar quem é pessoa e quem é verbo. Não pode. O verbo ele é flexionado. A pessoa ela é estática, ou seja, ela não se conjuga. Aí vocês devem estar falando, professor, o que é vos? Muitos aí nunca devem ter falado na pessoa chamada vos. Tradicionalmente, nós usamos yo, tu, usted. O vos, gente, ele é uma pessoa do discurso, tá? E ela é muito usada nos países latino-americanos. A gente chama esse fenômeno de voceo. O que é o voceo? O voceo é quando eu quero falar da terceira pessoa com você de uma forma bem informal. Então, Argentina, Uruguai, México, todos os países da América Latina, voceam o discurso. Ou seja, ao invés de eu falar você ou falar tu, eu vou usar o vos. Então, nós temos 3 pronomes aí para falar você. O tu, que é o comparado ao nosso tu, ele é bem informal e ele é usado na Espanha. Então, quando eu quero usar uma linguagem informal na Espanha, eu uso o tu. Temos o vos, que é o nosso você, de tratamento muito informal, usado em todos os países da América Latina. E temos o usted. Usted é o tratamento formal. É quando eu vou falar com pessoas mais velhas, com pessoas da mesma idade que a minha, com pessoas com as quais eu tenho um alto grau de intimidade. Aliás, não tenho um alto grau de intimidade. Aquela pessoa que eu preciso manter uma distância. Eu uso o usted. Então, o usted, ele é a pessoa mais formal de todas essas que eu falei. Tu, informal, vos, informal. Qual é a diferença? O tu é usado na Espanha, enquanto o vos é usado nos países da América Latina. E o usted é usado nos 2 países, mas é um tratamento formal. Nosotros somos, vosotros sois,
ustedes, ellos e ellas son. Reparem que nós temos a diferença do tratamento formal e informal para a terceira pessoa do singular, mas esse fenômeno não acontece na terceira pessoa do plural. Então, na pessoa do plural, quando eu quero falar vocês, eu vou usar ustedes para a formalidade ou para a informalidade. Vamos fazer o exercício? Pratiquem, façam o exercício, me enviem por e-mail. Hasta luego!